Meus queridos irmãos, professores, alunos, vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, a EBD em Síntese Podcast, desta vez para sintetizar, para trazer uma síntese sobre a primeira lição do trimestre, do terceiro trimestre, perdão, da lição juvenis. Estou aqui, eu que vos falo, o irmão Eliabe Moura, e na companhia do nosso querido irmão João. Irmão João, por gentileza. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui, iniciando mais um ciclo, que é dessa próxima lição que estaremos dando continuidade, personagens marcantes da Bíblia. Já demos uma volta lá pelo Antigo Testamento, no primeiro trimestre, depois no Novo Testamento, e agora estaremos dando um enfoque maior em alguns personagens de toda a Bíblia agora, né? Isso aí, como falado pelo irmão João Felipe, neste trimestre nós estudaremos sobre os personagens marcantes da Bíblia, né? A Bíblia ela é um livro completo, tudo que a gente encontra na palavra de Deus, é poesia, é história, tem de tudo, né? A Bíblia é um livro realmente muito completo e importante que a gente mantenha a prática da leitura diária e buscar crescer em conhecimento, crescer em graça e conhecimento. E nesse trimestre nós estudaremos, como já foi dito, sobre personagens marcantes e aí aprenderemos, incentivaremos a nossa juventude que assim como os jovens, como nós passamos por dificuldades hoje em dia, todos esses personagens que são personagens marcantes passaram por dificuldades também. O diferencial é que eles venceram e nós podemos ser vencedores também e precisamos aprender com o exemplo desses personagens marcantes. Como exemplo, a gente vai estudar hoje a lição. O personagem de hoje que a gente vai estudar é o José, né? O José, o título da lição de hoje é José, fiel até nas desventuras. Irmão João, conhece o nosso personagem, o nosso querido José? Conheço. Inclusive, o nome do meu pai é José. Que maravilha, né? Que maravilha. Quando minha filha, quando eu comecei a falar da palavra de Deus para ela, a ensinar, ela ficou até com um pouco de receio quando ouviu a história de José, porque é uma história que quando você vê as dificuldades que José passou, ela, ela, ela é um pouco assustadora, né? Poxa, você ser vendido pelos seus próprios irmãos é uma história um pouco assustadora, mas o importante é que no final Deus não desampara os seus, né? Essa é a verdade. Ele não desamparou José, apesar de José ter passado por todas as dificuldades que ele passou. O Senhor estava preparando ele para algo grandioso que estava por vir na sua vida. Se tem alguém que tem propriedade para falar sobre problemas durante a sua juventude, é José, né? É Porque isso ele aí. ainda jovem passou por meio mundo de coisa que ninguém nunca passou aqui. É isso aí. Mas que o importante é como o senhor disse, né? Que Deus ele deu o escape, Deus ele chegou com sua providência no final de todas as coisas e temos aí agora um grande exemplo que é exatamente esse que nós veremos hoje, né? Estudaremos um pouquinho mais sobre ele hoje. Maravilha. E aí, interessante, eu sempre enfatizo isso, caro professor, que você enfatize que você foque na realidade, no objetivo da lição. Faça com que os seus jovens eles saiam deste domingo entendendo ou cumprindo ali, que você consiga cumprir com os três objetivos. O jovem ele precisa entender quais eram os desafios enfrentados por José, ou quais foram os desafios enfrentados por José. Ele precisa refletir sobre a soberania dos planos do Senhor com José, que foi justamente o que a gente falou, apesar das adversidades, de tudo que José passou, mas Deus estava preparando ele para algo grandioso, que era o que estava por vir na sua vida, e encorajar os jovens a permanecerem fiéis frente às adversidades, né? Quantos de nós não passamos por dificuldades, por tentações? A gente acorda para matar um leão por dia, mas que os jovens eles possam aprender com José que é possível permanecer fiel mesmo mediante as adversidades. E essa fidelidade ela traz bênção para as nossas vidas. Então, foque no objetivo da lição e tenho certeza que os jovens eles sairão
motivados, preparados para enfrentar as adversidades que nós enfrentamos todos os dias. Essa lição, irmão João, ela tem, assim como a lição de adulto, né? Ela é dividida em tópico, dividida em subtópico também. E aí o tópico 1 da lição, ela inicia pelo começo, né? Ela inicia justamente por onde, quando você vai montar um sermão, o ideal é justamente você, se você está falando sobre a história de José, por exemplo, quem foi José, né? Então, nada melhor do que iniciar passando para a nossa juventude um pouco da história de quem era José. José, ele era bisneto de Abraão, e tem uma coisa interessante, é que ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó, né? Abraão, a sua esposa, que ele mais amava, Sara, era estéril. Isaac, a mulher, a sua esposa também, Rebeca, era estéril, né? E Jacó também, a sua mulher também, a Raquel, uma de suas mulheres, ela era estéril, né? E o Senhor chegou com misericórdia na vida das três, e todas as três elas conseguiram a dádiva de ser mãe, conseguiram a bênção de ser mãe, né? E para a gente explicar um pouco quem foi José, é interessante que você passe também um pouco da história de Jacó. Jacó, como já foi dito, ele foi filho de Isaac. Ele era irmão gêmeo, né? O que diferenciava ali a primogenitura entre Esaú, seu irmão, e Jacó, é simplesmente aquele que nasceu primeiro, né? O Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu ali agarrado no calcanhar de Esaú. Esaú que era o preferido do seu pai e Jacó era o preferido da mãe. E no resumo da história, até porque a gente precisa focar na história de José, Jacó, ele enganou o seu irmão porque ele tinha um desejo muito grande de obter a primogenitura. Ele se finge de Esaú, recebe a bênção da primogenitura do seu pai no lugar do seu irmão. E é uma coisa que Jacó planta, né? Ele planta ali uma semente de engano, mas ele colhe um pouco mais na frente, porque ele também foi enganado, desta vez pelo seu sogro, o Labão. Ele trabalhou durante alguns anos pela sua esposa, por Raquel, e o seu sogro entregou a irmã de Raquel, né? Entregou Lia. E aí Jacó só percebeu quando já estava com ela e teve que trabalhar mais 7 anos pela esposa, pela mulher que amava. Só que essa mulher que ele amava, ela tinha sua madre cerrada. Ela não podia ter filhos. E aí Jacó, ele tem ali acho que 7 filhos com Lia, né? 7 filhos com Lia e uma filha, né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Ele tem, ele tem também ele tem também 2 concubinas, Zilpa e Bila, com quem ele tem 2 filhos cada um, né? Gad e Asser, filhos de Zilpa, e Dan e Naphtali, filhos de Bila. E Jacó, já na sua velhice, Deus concede a bênção a Raquel de ser mãe, e ali ele tem 2 filhos. Ele tem José e tem Benjamim, né? Benjamim. Isso. E aí começa a história de Jacó, perdão, de José, né? José era o filho preferido do seu pai. Até uma coisa que para mim, que sou pai, sou estranho, irmão João, é essa história da preferência, né? Poxa, será que é legal você ter preferência por um dos filhos, né? Isso é uma coisa que me soa estranho, mas era uma realidade na vida de, de Jacó, na vida de José também. E o fato isso, na época, era uma coisa muito comum. É tanto que a gente já vê que essa história não vem só das raízes de Jacó, já vem dos seus pais também, né? A sua mãe tinha uma preferência por Jacó e o seu pai tinha uma preferência por Esaú. E isso passa para a história de José, né? E Jacó ali tem uma preferência pelo seu filho, inclusive faz uma túnica colorida, uma túnica de várias cores. E isso deixa muito claro para os seus irmãos que ele é o filho mais amado, ele é o filho a quem Jacó realmente, como era o primeiro filho,
com a mulher a quem ele amava, né? Com Raquel. É muito interessante que a chegada de José, né, ela é bem celebrada, inclusive, porque exatamente como o Eliabe acabou de nos trazer, Raquel era estéril. Deus tinha um trabalho diferente com essas mulheres dos patriarcas, né? Porque a grande maioria a grande maioria não, todas elas que eles mais amavam eram estéreis. Que é até uma coisa controversa se você parar para pensar, porque o papel da mulher naquela época da sociedade, né? Geralmente a mulher era mais honrosa, recebia mais assim respeito quando ela era mãe. Então, eles poderiam até amar as outras que estavam lhes dando os filhos, mas não, geralmente as que eles mais amavam eram que eram estéreis. E exatamente por isso, estéreis, na verdade, né? Desculpa, olha o plural. E interessante que a chegada de José, exatamente por todo esse contexto de eles serem já mais avançados de idade, de Raquel ser a mulher mais amada e ser estéril, é que o milagre do nascimento de José, porque a gente pode chamar de um milagre, porque uma mulher estéril tem um filho, e é tanto que no seu nascimento ela diz que o Senhor o acrescentou um filho. Tanto que o nome José, do hebraico, Yosef, ele significa ele acrescentará, ou ele acrescenta. Quem? Ele se refere ali a Deus e acrescenta o quê? O filho. Ele acrescentou um filho a Raquel. E o fato de ser a esposa mais amada, puxa a sardinha também para ser o filho mais amado, né? E aí que começa boa parte do desenrolar da história de José. Nós acabamos de ver que tem um histórico antes de chegar em José que precisa ser compreendido. E aí, professor, isso aí é muito interessante. Tem muito arcabouço para você montar um fluxograma no quadro, montar uma linha temporal, ou se não, montar, por exemplo, como se fosse uma carteira de identidade. Essa lição é muito legal fazer isso. Toda aula trazer como se fosse uma carteira de identidade. Tenta desenhar ali ou pegar uma foto de José e colocar José, bota o nome dele em hebraico, como curiosidade, bota o que significa o nome, filho de tal pessoa, mãe tal, pai tal, irmãos tal. É bem interessante, né? Fazer uma coisa assim, trazer tipo como se fosse uma carteira de identidade no quadro, no slide, enfim. Pode usar sua criatividade e, nesse momento, trazer nessa questão histórica toda essa questão de identificar quem é o personagem primeiramente, né, para depois começar a dar continuidade aí na aula. Maravilha. Eu até acho que você está conseguindo enxergar, irmão João, os nossos queridos participantes também. Isso aqui é um simples organograma, né, da família de José. É para facilitar ter alguma imagem, alguma interatividade ali. Você, professor, você pode montar e mostrar toda a descendência ali de José, né? E a importância de toda essa história aí, o Jacó que passou a se chamar Israel. Então tem muito subsídio, tem muita coisa aí que pode te ajudar aí a fazer com que a tua aula seja mais dinâmica, né? Com que ela seja mais dinâmica e os jovens possam interagir, né? E até ajuda até a trazer a questão da ideia que às vezes a gente escuta tanto quando é adolescente, quando é criança, mas não faz o link ainda, e nesse momento você pode ajudar de o porquê que são 12 tribos de Israel. Exatamente porque Jacó teve seu nome mudado para Israel por Deus, em outra história, em outro contexto que também pode ser contado, né? Durante a aula, e ali, quando ele mudou seu nome, quando Deus muda o nome dele para Israel, e ele teve 12 filhos, aí vieram as 12 tribos, com exceção de que das 12 tribos, duas não receberam herança, né? E território, e quem recebeu essa herança foi a tribo Os filhos de dos José, né? filhos de Os filhos de José. José. Então, dos Exatamente. dois não receberam herança e essa herança ficou para os dois filhos de José, fechando as 12 tribos do mesmo jeito. Mas exatamente, Israel teve 12 filhos e uma filha, e é por isso que vem aí o nome das 12 tribos de Israel.
Maravilha, que maravilha. Os dois filhos, Manassés e Efraim, não é isso? Os dois filhos Isso, de Manassés e José. Efraim. Exatamente. E como já foi dito, meus queridos, o Jacó ele teve 12 filhos, né? Os 12 tribos de Israel. Ele teve 12 filhos, o José, perdão, foi o 12º filho. Você vai começar a acompanhar boa parte da história sobre José em Gênesis capítulo 37, que inclusive é o capítulo indicado para a leitura da lição. O nome José significa Deus acrescenta, né? José, depois que chegou ao Egito, ele recebeu o nome Zefanat Paneah, ou Zefanat Paneah, né? Que significa Deus fala, Zafenat Paneah, que significa Deus fala e ele vive. Como já dito, era o filho da velhice de Jacó. Os historiadores dizem que Jacó já tinha mais de 90 anos quando teve José, né? E o fato é que José, como já foi dito, ele era o preferido do seu pai. A Bíblia relata sobre isso, ela fala sobre a túnica que Jacó deu a seu filho, e que José, a Bíblia também fala que ele tinha 17 anos quando as adversidades começaram a vir, né? José ele teve dois sonhos. O primeiro sonho que José teve, ele fala que ele estava ali atando molhos ou feixes de grãos no campo, e ele fala que o feixe dele, ele se levanta e os 11 feixes, que seriam dos seus irmãos, se curvam ao feixe dele. Então você veja, já vem a história do pai que tinha uma preferência pelo filho, né, que faz uma túnica diferenciada para o filho, e o filho vem e conta um sonho desse para os seus irmãos, não é? Então isso desperta uma coisa muito, muito perigosa, meu querido João, que é a inveja, né? Provérbios 14:30 diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Provérbios 27:4, o furor é cruel e a ira é impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a inveja? É um sentimento terrível, né? A gente vai ver três coisas aqui na história de José: inveja, calúnia e ingratidão, que é justamente o que a Bíblia enfatiza. Só coisa tranquila para se lidar, né, na vida. É verdade. E interessante, como Eliabe falou aqui, que José ele tinha ali em torno dos seus 17 anos. Então, se ele tivesse na EBD, ele estaria aqui nessa classe, hein? Então, é importante que o Era um juvenil, professor, né? Era um juvenil. o Classe juvenil, juvenil. então é importante que o professor frise até esse ponto com seus alunos, mostrando que a realidade de José, apesar de ter sido há muito tempo atrás, e ter sido em outro contexto cultural, histórico, enfim, mas ele tinha a idade dos nossos alunos. Então, isso é um ponto muito importante fazer esse link, porque a gente pode trabalhar aplicações nisso daí, na questão da idade ser parecida, de que apesar de tudo que ele passou, mas ele era um juvenil, ele era um adolescente e mesmo assim conseguiu manter a sua fidelidade até o fim. E interessante que mesmo com pouca idade, as coisas já começam a rochar bastante para o lado de José, né? Porque como ele estava dizendo aí, as características de José, ele era o filho preferido. Isso não tem dúvida. Por ser a mulher preferida do pai, ele também era o filho preferido. E outra coisa, a Bíblia vai mostrar que ele tinha um comportamento assim, era um comportamento coerente para um filho bom. Ele era obediente, ajudava bastante ali seu pai, enquanto seus irmãos estavam fazendo as coisas mais trabalho braçal. Ele já estava ali mais perto do pai, fazendo aquelas coisas mais leves, estudando, talvez. E tem uma característica importante nessa questão de ter incitado a inveja dos irmãos. José, a gente pode denominar ele uma coisa que a gente chama hoje de dedo duro de seus irmãos. Ele levava informações sobre as coisas erradas que seus irmãos estavam fazendo. Então, assim, não justifica o que os irmãos fizeram, Inclusive, mas seu pai manda, os filhos estavam lá ali apacentando, né, nos campos de Siquém, e aí Jacó diz: ei, vá dar uma vistoriada lá em como é que estão seus irmãos, exatamente. o que eles estão fazendo,
né? Aí agora tenta imaginar como era a situação. Você vê os seus irmãos mais velhos e os irmãos mais velhos. Vamos tentar pensar agora como os irmãos de José, para a gente ver o porquê tanto desse ódio, dessa ira que eles tinham contra ele, essa inveja, né? Eles já tinham um tratamento especial pelo pai. Então isso já é de ficar já meio estranhado. Aí você tem agora que o irmão mais novo, existem 11 ou 11 não, existem aí eram 10 mais velhos, 10 irmãos mais velhos, que já tinham muito mais experiência que José, indo trabalhar, ele não indo, e quando ele ia, era para levar informações para enredar, como a gente diz aqui, enredar os seus irmãos para o pai. Então, isso daí já era mais um ponto deles ficarem irados com o pobre José. E quando José recebe a túnica do pai como confirmação de que ele era o filho predileto dele, aí pronto, aí agora, José, meu filho, você vai passar por muita coisa, porque agora você é o centro das atenções. E as atenções, quando a gente sabe que quando a pessoa é o centro das atenções, ela chama qualquer tipo de atenção, né? Então a gente vê vários motivos que levaram os irmãos de José a fazer o que fizeram. Justifica? Não justifica. Mas que eles tiveram motivos para isso, digamos assim, que eles tiveram, né? Porque nenhum irmão gosta de ser tratado com indiferença, nem muito menos ser enredado por pai do que acontecia. Então, esse sentimento aí de ciúmes, de inveja, de ódio com o seu próprio irmão, que é importante o professor frisar isso, que apesar do ciúme ele ser uma coisa, às vezes, até que é quase que inevitável quando você tem mais de um filho, né? Eu mesmo, por muito tempo, senti ciúme do meu irmão mais novo. Mas, de momento nenhum, isso pode ser alimentado a ponto de chegar num ponto que os irmãos de José chegaram, né? De tentar planejar matar o seu próprio irmão e desistirem ali por plano de Deus também, por pouquinho, e não fazerem. E mais um ponto para eles ainda ficarem mais chateados ainda, como Eliabe falou, é que simplesmente o mais novo, o dedo duro, chega agora e diz assim, olha, tive um sonho. E no meu sonho, a gente estava colhendo trigo e o trigo de vocês se curvava para o meu e o meu ficava mais elevado. E depois eu tive outro sonho aí que tinham 11 estrelas e se curvavam dentro de mim, inclusive o Sol e a Lua também. Aí pronto, aí foi o ponto final. Uma gota d'água para ele dizer que história é essa, José? Como Até Jacó, o Israel, chama atenção, né? Quer dizer que exatamente, até nós vamos nos curvar perante você? Que negócio é esse? que negócio é esse? Até eu e sua mãe a gente vai se curvar para É, você. O que é isso que você está dizendo aí? Até ele se espanta nesse momento, porque era uma coisa muito esquisita de José chegar, abrindo a boca, falando um negócio desse, né? Então, todos esses pontos aí foram fundamentais para culminar nas situações que se seguiram na vida de José. Mas tem um ponto importante isso daí. Tudo isso daí estava sendo orquestrado pelo próprio Deus. é verdade. E o plano que Deus tinha na vida de José era necessário que tudo isso acontecesse, nos mostrando que as tribulações, como a gente bem conhece, que Paulo vai falar diversas vezes sobre isso, as tribulações, Tiago também vai falar sobre isso, sobre as tentações, enfim, as coisas que não são tão vantajosas que acontecem na nossa vida, elas têm um propósito, elas têm uma finalidade. E elas, em momento nenhum, aquilo dali deixa de sair do controle divino, né? Tudo aquilo dali faz parte de um plano maior que a gente não pode compreender no E, momento, e, mas faz parte. e, João, se a gente olhar isso com olhos terrenos, né, com olhos materiais, José ele tinha todos os motivos para odiar a sua família, para odiar a Deus. Poxa, eu fui vendido como escravo pelos meus irmãos, abandonado pela minha família, pelos meus irmãos. Onde é que está Deus nesse negócio, né? Vendido como escravo, foi comprado ali vendido por 20 moedas de prata, comprado por mercadores midianitas, que depois o vendem a Potifar, que era oficial de Faraó, capitão de guarda. E aí José passa por toda aquela tribulação, toma uma posição de liderança dentro da casa de Potifar,
E aí, poxa, começa a se levantar, parece que a história começa a mudar, e aí vem uma coisa que a gente pode chamar de calúnia, né? A mulher de Potifar, ela tenta seduzir José, e José, ele simplesmente não cede, indicando que ele não poderia cometer tal pecado contra Deus. E olha que exemplo. Será que nós teríamos a força, assim como a de José, de mantermos firmes e fiéis? E aí a gente precisa enfatizar e mostrar para a juventude que é possível mediante as diversidades, as aflições, as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nós tomarmos uma posição de firmeza e escolhermos o lado da verdade, escolhermos o lado de Deus, né? O pecado, ele vai, as propostas de pecado, elas aparecerão na nossa vida, como já aparecem na vida dos jovens, como aparece na vida dos adultos, dos casados, como aparece na nossa vida, e aí a gente precisa tomar uma posição. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é, ou você não é. E aí José, ele toma uma posição, né? É um exemplo para todos nós. Ele olha e diz, não, eu não vou pecar contra o meu Deus. E aquela mulher insiste, 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 e depois simplesmente inventa uma mentira. E diz que Jacó era quem estava, perdão, José era quem estava seduzindo e assediou ela, e aí Potifar acredita na sua esposa, José, perdão, desce para a prisão de novo, mais um motivo para dizer que Deus é esse. Eu estou aqui sendo justo, fiel e sou preso por uma mentira. Que Deus é esse que permite que tudo isso aconteça na minha vida? E José, em momento nenhum, a gente não vê registro bíblico, irmão João, de José murmurando, de José questionando a Deus o que está acontecendo. Ele simplesmente continua fiel a Deus, fiel ao seu Senhor. E passa, então já falamos aqui da inveja dos irmãos de José, falamos aqui da calúnia causada pela mulher de Potifar. E aí vem o terceiro ponto que eu falei, que é a ingratidão. José está ali na prisão, e aí diante de um copeiro, de um padeiro, eles têm um sonho. José ali, o Senhor dá a interpretação do sonho, ele interpreta o sonho, o copeiro é restituído às suas funções, o padeiro é morto, e o copeiro que foi restituído às suas funções simplesmente se esquece. E é uma coisa terrível que a gente enfrenta no dia a dia, né? É a ingratidão. Quantas vezes a gente não ajuda uma pessoa, não estende a mão por outra pessoa, e as pessoas simplesmente são ingratas. Nós mesmos somos ingratos. Quando a gente comete um pecado, um erro contra o Senhor, é uma atitude de ingratidão. Quantas coisas Deus não fez por mim? Se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seria de nós? Não deixa de ser uma ingratidão contra o nosso Deus, né? E aí José, ele está mediante ali uma situação difícil. Poxa, fui vítima de inveja, fui vítima de calúnia, e agora ajudei o cidadão que estava aqui do meu lado, o cara voltou e o cara se esquece que eu existo, o cara está lá no bem e bom e eu estou aqui na prisão. Né? Pois é. E em todos esses pontos, a gente vê vários e vários motivos para que, tipo assim, justificassem de José reclamar, de se revoltar, alguma coisa desse tipo. E também a gente tem que lembrar que ele tinha pouca idade, né? 17 anos não é uma idade tão avançada assim, mas nos mostrando que mesmo com pouca idade, confiando em Deus, você passa por essas situações e passa sem perder a sua identidade, porque um ponto importante é que o José, que era na casa do pai, dedicado, esforçado, que Deus estava ali com ele, que o que ele fazia dava certo, foi o José que acrescentou em casa, é o José que fez o seu juiz ao seu nome, acrescentando na casa de Potifar, porque ele se destacou tanto que o próprio Potifar colocou ele como líder de todos os seus servos dentro da sua casa, e ele na casa de Potifar, ou na casa do pai, ou na prisão, na Bíblia também vai dizer que na prisão ele se destacou entre os prisioneiros, ele começou a ajudar lá na prisão, a organizar os prisioneiros, e preste bem atenção como foi importante ele passar, ele saber lidar, por exemplo, com seus irmãos, saber lidar agora com a administração na casa de um homem importante, como foi Potifar, e agora saber administrar outra classe de pessoas que eram
presos, que eram pessoas de uma índole não tão boa, ou que estavam ali de forma injustiçada, ou alguma coisa, mas ele tinha que saber lidar com isso. E ele ajudou ali o carcereiro, ajudou a organizar a prisão. Então, você vê que é muita diferença. Você vê que José é José em todos esses três lugares. Isso vai ser muito importante para ele chegar aonde ele chegou. Porque todo esse caminho de José, não só de se portar como realmente um servo de Deus em todos os pontos, mas também aprendendo em cada situação, foi importantíssimo, foi crucial para que quando ele se tornasse alguém mais importante, que foi o governador, que abaixo do faraó não tinha ninguém a não ser José, era o faraó, depois vinha José e depois vinha o restante todo. Então, até Potifar, que já foi o seu patrão, agora era servo do próprio José. Então, até ele chegar lá, De sonhador a governador, né? pois é, dá até um livro coach, né? É verdade. Do fundo do poço ao governador. Tem uma coisa que sempre tem a oportunidade, eu falo para os jovens, que só existe uma coisa que pode atrapalhar os planos de Deus na vida de uma pessoa. Inclusive, eu já ouvi polêmicas sobre uma música, né? Mas eu particularmente, eu entendo que você pode aplicar em momentos diferentes. Por exemplo, quando você vem e diz que o pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Se você chega para uma pessoa e está evangelizando ela na rua, a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, é uma forma de você evangelizar, de você dizer, amigo, eu estou vendo que você está numa situação difícil, mas a vida de pecado, ela ainda não está escondendo. Eu consigo ver ainda os planos de Deus se cumprindo na sua vida. Saia dessa situação e venha para o nosso lado. Mas o fato, a verdade, é que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. A única coisa que pode fazer com que os planos de Deus não sejam cumpridos na sua vida é o pecado. E não é uma escolha de Deus, é uma escolha sua. A bênção de Deus ela está disponível para você, como se o Senhor estivesse entregando. Veja só, é como se... Vamos simular aqui uma situação. Deus ele te prometeu uma casa. E aí você se afasta dos caminhos do Senhor. E o Senhor chega com a bênção e diz, João, lembra da casa que eu te prometi? Está aqui. E aí você olha para o Senhor e diz, mas eu não quero. E Deus diz, mas meu filho, a bênção que eu te prometi está aqui. E você diz, eu não quero. É dessa forma que o pecado ele nos afasta das bênçãos, dos planos de Deus. Repito, olha, tem uma coisa muito importante que são as misericórdias do Senhor. Se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seria de nós? O que seria de mim? Nós cometemos erros, é verdade. O importante é você dobrar o seu joelho, apresentar o seu problema para Jesus. Senhor, me perdoe, eu sou falho, e daqui para frente não cometo mais, e seguir uma vida saudável com o Senhor, porque aí sim os planos de Deus eles serão cumpridos na nossa vida, assim como foram cumpridos na vida de José. De sonhador a governador, a obediência ela atrai bênção de Deus para a nossa vida. Quanto mais obediente você for, mais bênção de Deus para a sua vida. Como já foi dito, Deus nunca perde o controle da situação, ele nunca perde o controle. Então, todas as dificuldades que a gente já falou aqui, José passou por inveja, por calúnia, por difamação, mas o Senhor estava no controle de todas as coisas e no momento certo ele fez com que José aparecesse. Talvez José ali no momento até deve ter orado ao Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo? Em algum momento não tem entendido, como nós às vezes não entendemos quando passamos por alguma tribulação. E lá na frente o Senhor nos mostra que era o melhor caminho, porque tem um atributo de Deus que nós não temos, que é a onisciência. Deus ele sabe o amanhã. Nós não sabemos, nós só conhecemos o hoje e o passado, mas o amanhã não. Só Deus sabe, ele sabe qual o melhor momento de fazer com que se cumpra os planos dele na sua vida. E no momento certo ele cumpriu na vida de José, no momento certo ele vai cumprir na sua vida também. Então, incentive o jovem a combater o bom combate. Quando às vezes eu escuto gente, às vezes está à frente de um trabalho na igreja, e termina o tempo do trabalho, a pessoa pega o microfone, e assim como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
estamos longe de acabar a carreira e guardar a fé, né? A gente ainda está combatendo esse bom combate, e eu estou aqui pedindo misericórdias ao Senhor para continuar combatendo esse bom combate, e que o Espírito Santo de Deus ele esteja conosco. Então, incentive o seu jovem, combata o bom combate, olhe para a vida de José, tome ela como exemplo, pois tenha certeza que as bênçãos do Senhor elas estarão sempre sobre a sua vida. E sabe uma coisa interessante sobre essa questão dos planos de Deus, que na vida de José, como Deus gostou de movimentar as coisas ali com José. Você vê que o início dos problemas de José, basicamente, foram com sonhos. E o final de tudo, a bênção de José, digamos assim, completa, veio também através do sonho. Não exatamente de José, mas veio. Faraó vai ali, depois de 2 anos que José falou para o copeiro, né, para se lembrar dele em algum momento. Aí Faraó vai ter ali um sonho agora, e ele vai ter um sonho com 7 vacas gordas sendo devoradas por 7 vacas magras, e também 7 espigas saudáveis sendo devoradas por 7 espigas secas. E Faraó se perturba com esse sonho, manda procurar alguém aí que consiga, aí o copeiro lembra. Aí Deus faz com que aquela amnésia do copeiro suma e ele lembre do seu amigo. E nesse momento é que José ele vai dizer, olha, Deus ele me deu o dom de revelação e de interpretar sonhos, na verdade. E esses 7 vacas magras ou 7 espigas secas serão 7 anos de grande seca que vão vir depois de 7 anos de fartura. E entenda como a gente vê aqui a questão do ponto de ser um bom organizador, de ser um bom gestor. E ele aprendeu aonde? Casa de Potifar. Aí ele vai colocar em prática muita coisa do que ele aprendeu durante a vida dele, porque ele vai dizer, ó, durante os 7 anos que a gente vai ter aí de bonança, pegue 1/5 de tudo que for colhido no Egito e guarde. Quando for nos 7 anos de seca, aí a gente volta a vender para o povo. E a gente sabe muito bem que isso foi um plano fenomenal e que deu certo. Deu Através de certo José, demais. Deus deu escape a toda aquela nação, né? Poxa, Exatamente. E olha, todo o preparo, foram 13 anos ali, o comentarista da lição, ele comenta no subsídio, falando que José ele tinha 30 anos ali, cerca de 30 anos, quando se tornou o segundo governante mais poderoso do Egito, e ele estava totalmente preparado para toda aquela situação que ele ia falar. Eu assemelho isso, João. A gente sabe que dentro da Assembleia de Deus tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a departamentalização, né? Então, você termina desenvolvendo muitos obreiros. Você tem um departamento de ensino, que é o DENEC, tem um departamento de jovens, que é o DEJAD, tem um departamento de missões, tem o DEFAD, e aí você vai desenvolvendo, e você forma líderes, forma pregadores, tesoureiro, secretário e pastores também, né? Poxa, para você formar um pastor, um pastor hoje é psicólogo, é administrador, é contador. Então, para que ele esteja preparado, é necessário ele passar pelos departamentos para ir aprendendo, né? Deus ali trabalhando na nossa vida. Então, eu me lembro que a primeira oportunidade que eu tive quando fui jovem, dentro da nossa igreja, fui na secretaria da escola dominical. Eu fui secretário da escola dominical. E aí fui aprendendo ali na secretaria, e Deus vai criando situações, e ali a gente vai aprendendo para que quando você assume uma responsabilidade um pouco maior, você esteja preparado. Então, as adversidades vêm, as dificuldades vêm, e aí a gente enfrenta e olha para trás e diz, meu Deus, tu me ajudasse. E eu passei por tudo isso. E mais uma vez está aí um exemplo fantástico, fenomenal, de um personagem bíblico que até hoje, né, está aí, muitos anos depois, a gente aqui comentando a história de um homem de Deus chamado José, que foi exemplo para a geração daquela época, para todas as gerações, né, até a geração de hoje. e não só na Bíblia, mas na história mesmo, ele foi um personagem muito marcante, porque se você for procurar escritos falando, egípcios falando sobre esse período da Grande Seca,
falando sobre Safenat Paneak, ele vai ter lá escrito a história, gravou o nome de José, porque foi um momento importantíssimo. Ele salvou a civilização mais importante daquela época, que eram os egípcios. Então, foi assim, a mão de Deus teve misericórdia também dos egípcios. Tudo bem que eles iam afligir o povo lá na frente, num bocado de tempo, mas também era plano de Deus. Então, tudo estava dentro do cronograma. E você vê que Zafenat Paneak, ou José, ele não só salvou a terra do Egito, mas ainda dentro desse período dos 7 anos de seca, a Bíblia vai dizer já no finalzinho ali de Gênesis, quase terminando ali no capítulo, se não me engano, 47. E ele vai falar ali que José, ele consegue comprar toda a terra do Egito para o faraó. Interessante é como José vai fazer isso, porque o povo acaba o dinheiro do povo para comprar os grãos e ele vai lá e diz: mas vocês têm gado, vendam, nos deem esse gado, parte desse gado e a gente dá os grãos a vocês. E assim foi feito. Quando acabou o gado, eles não tinham mais o que trocar. Eles disseram: olha, José, só sobrou as nossas terras. Aí José faz: então vamos fazer o seguinte, vocês vão me dar as terras e eu vou dar os grãos a vocês e vocês vão plantar. Tá aí os grãos. Podem plantar, podem desenvolver a terra de vocês, mas como a terra não é mais de vocês, agora é do Egito, agora vocês vão pegar também 1/5 de toda a produção da terra que vocês derem aí e vão dar para o depósito do faraó. Então, olha como incrível, incrível. Ele investiu ali na bolsa de valores na época ali do Egito, saiu comprando todas as ações do Egito possíveis, porque ele sabia que depois que passasse aquele ano de seca, viriam anos de fartura. E o faraó ia enriquecer bastante, o Egito ia enriquecer bastante depois. Ele era aqui, ó, empreendedor, visionário. A ideia de José não ficou só nos sonhos, não. José botou em prática aquilo que Deus ensinou a ele ali. E só mais uma curiosidade sobre a questão dos sonhos de José. Entendam que eu tenho certeza absoluta como José não imaginava que seria governador. E que ele não tinha esse sonho, ele não ia dormir pensando, poxa, um dia eu vou ser governador do Egito. Não, quem coloca esse sonho na vida de José é o próprio Deus. É Deus que dispensa esse sonho ali na vida dele. E por conta de um sonho que era também um plano de Deus na vida de José e faz ele sonhar daquilo, é que aconteceu esse rebuliço todo, como a gente fala aqui, né? Esse rebuliço todo para que José chegasse a governador. E, às vezes, a gente tem medo de sonhar certas coisas, de sonhar alto, porque acha que aquilo dali é besteira na nossa cabeça, mas às vezes Deus está colocando ali sonhos no seu coração, e você nem está percebendo. E sabe como é que você percebe que é um sonho de Deus para sua vida? Quando você vê as coisas se desenrolando e você nem sabe de onde veio. Porque eu não sei o irmão Eliabe, mas eu tenho certeza que ele também já vivenciou isso. Mas certas coisas eu sonhei quando era pequeno, e hoje em dia eu digo, meu Deus do céu, essas coisas se desenrolaram, eu nem notei. Nem notei. Eu me recordo, irmão João, que quando eu era mais novo, ainda amadurecendo, aprendendo, eu cheguei em alguns momentos em questionar a liderança, em olhar para uma liderança dentro da igreja e dizer, mas rapaz, que líder mais ou menos, que líder fraco, né? E aí Deus nos pega e diz, pois agora está aqui a oportunidade, faça diferente. E aí a gente está ali para aprender, poxa, é, jamais imaginaria estar onde estou, mas é Deus cuidando de nós, é Deus mostrando, nos fazendo amadurecer, às vezes nesses momentos de maturidade da vida a gente passa por isso e a gente aprende até para ser mais resiliente, assim como José foi, né? Não tem como você olhar para a vida de José, por exemplo, e você não refletir nos caminhos, na jornada peregrina de um homem de Deus e como os caminhos eles são difíceis, né? As adversidades aparecem, mas Deus ele nos abençoa de uma forma extraordinária, né? As bênçãos do Senhor elas enriquecem, elas não acrescentam dores. Então Deus ele nos abençoa assim de uma forma aquilo que a gente não jamais imagina é o que o Senhor tem preparado para o seu povo, né? Quantas vezes eu, poxa, saí triste, queria ali uma bênção, orava ao Senhor, Senhor, me dê isso, me dê isso, me dê isso, e não veio.
E aí, lá na frente, anos depois, o Senhor me dá algo muito maior do que aquilo e eu jamais imaginaria. E eu fico olhando assim, meu Deus, eu jamais imaginaria viver isso. E a gente Como é olha que para é? trás e Né? entende o porquê que naquele momento a gente não teve aquilo que a gente pediu tanto, né? Exatamente. Porque Exato. Deus ele se preocupou em guardar o melhor para depois. Naquele momento ali não era o momento certo de você ter. E Exatamente. essa é uma mensagem que a gente tem que passar para os nossos jovens. Inclusive, o comentarista da lição, ele vai trazer lá, já no final, para encerrar a lição, ele vai trazer um quadro ali que tem assim, conheça os seus alunos. E ele vai trazer o ponto de que, assim como José, mesmo jovem ali, com seus 17 anos, bem novo mesmo, ele passou por diversas dificuldades, mas ele se manteve fiel até o fim, a ponto de chegar onde chegou, de fazer o que fez. É importante que a gente conheça os nossos alunos para entender quais são as dificuldades que eles têm. Porque nós somos professores, nós somos exemplos, mas também devemos ser amigos dos nossos alunos. Entender o que eles passam, o que eles vivem constantemente, quais são as lutas diárias deles, para que a gente possa ajudar nisso também. Porque você é um professor, mas você também é uma pessoa que está ali, querendo ou não, como referência até espiritual para um jovem. E Então, enfatizar que as dificuldades vão aparecer, muitas das vezes alguns jovens vão cair. É verdade que Deus é justo. Ele não, o Senhor abençoa a fidelidade dos seus, né? Então, se você for fiel, tenha certeza, o Senhor vai te abençoar poderosamente. Mas é muito importante que o coração do cristão ele esteja voltado para o Senhor, que ele esteja ali de coração, que ele esteja ali com um sentimento verdadeiro. Veja, Davi foi um homem segundo o coração de Deus e cometeu um erro, mas o seu coração era voltado ao Senhor. Então, ele se arrependeu profundamente daquela prática pecaminosa, pediu perdão ao seu Deus e seguiu a sua vida e foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Então, Deus ele vai perdoar a atitude de um jovem que esteja passando por dificuldade, desde que o seu coração esteja voltado para o Senhor, que ele se arrepende, deixe e alcance misericórdia. E é importante que ele entenda também que se ele for fiel, assim como José foi durante toda a sua carreira, as bênçãos serão de forma grandiosa na sua vida, porque Deus é justo. as provas virão, mas o final é melhor o final das coisas do que o princípio delas, não é verdade? Então, as provas vão vir, mas que nós devemos nos manter fiéis, nos manter fervorosos, nos manter ali, digamos assim, na linha, para que a gente possa usufruir daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? É verdade. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? É muito importante que o sentimento de amor a Cristo esteja permeando nas nossas vidas. Né? E aí, irmão João, acho que a gente já comentou, né, todos os tópicos, quem é José, falamos quem é José, falamos das desventuras que José passou na sua vida, traição dos seus irmãos, falamos sobre as consequências dos sonhos que José teve, a calúnia que ele passou ali nas mãos da mulher de Potifar, ingratidão, a história quando ele se tornou passou de um sonhador para governador do Egito, e que Deus nunca perde o controle, né? Ele sempre está no controle das nossas vidas e ele recompensa aquele que é fiel. Chegando no momento de conclusão da nossa lição, é importante que você reforce com seus jovens que Deus vai permitir que as desventuras cheguem, elas vão chegar nas nossas vidas. Quem não passa por desventura? Quem nunca passou por uma dificuldade, né? E interessante que parece que essas desventuras elas chegam com mais força no período da pré-adolescência, da adolescência, o jovem quando chega ali no período dos juvenis, eles começam a passar por muitas crises existenciais, estão ali se descobrindo ali, o que eu vou ser na minha vida, qual a profissão eu vou seguir, qual é o talento que eu tenho, o que eu faço na casa do Senhor, eu canto bem, eu prego bem, eu lidero bem, eu tenho uma boa oratória. Eu me lembro que na época da minha juventude eu me perguntava muito, poxa Deus, Senhor, o Senhor me chamou para quê? Eu não vejo talento em mim. E essas crises existenciais, as desventuras, as amarguras,
As coisas difíceis, elas vão acontecer, mas elas acontecerão e elas servirão para colocar, inclusive, a nossa fidelidade à prova, né? A nossa fidelidade à prova. E aí nós precisamos ter a certeza de que essas coisas vão acontecer, mas que Deus, ele é maior nas nossas vidas, né? Quando Paulo disse: o que quero, eu não faço, e o que não quero, persegue os meus passos, né? Miserável homem que sou. Mas em seguida, Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, poxa, eu não tenho força, muitas vezes, para suportar as adversidades, as amarguras, as adversidades, as desventuras, mas o Senhor, ele estando comigo, eu posso todas as coisas nele, porque é ele que me fortalece. Frustrações vão passar, as amarguras vão passar, e Deus com certeza dará vitória, principalmente aquele que permanecer fiel. Amém. E se até você professor, conseguir trazer um momento assim de é importante que se você consiga administrar o tempo direitinho e comece com oração, termine com oração sua aula. E se em algum momento você conseguir até trazer um louvor, por exemplo, nem que seja só o coro, tem um bom hino que contextualiza bastante a lição de hoje, que é os planos de Deus, né? Esse hino que essa música que a gente tanto canta, a gente tão bem conhece e que vai trazer uma mensagem bem legal para introdução ou para o encerramento da aula, né? Maravilha. Então, manifestar aqui a nossa gratidão à diretoria do Departamento de Ensino, na pessoa do pastor Rinaldo Dilo, que Deus dê força, coragem, sabedoria para que ele continue à frente desse trabalho, um trabalho maravilhoso. A EBD em Síntese, o podcast, ele tem enriquecido o trabalho dos professores, né? Tem dado subsídio para os professores. Eu mesmo uso o podcast como uma forma de preparo para as minhas aulas, professor de jovem que sou. Então, que Deus abençoe pastor Reinaldo, toda a diretoria, irmã Suene, a todos, pastor Martim também está à frente da nossa igreja. Os professores também, que Deus abençoe vocês, que esse domingo que está por vir, que seja um domingo abençoado, como disse o irmão João, inicie a sua aula com uma oração, termine com oração, tenha a certeza de que nós somos ferramentas do Senhor, né? Nós estamos aqui para transmitir a mensagem do Senhor, e quando a gente coloca no lugar de servo e entende que a mensagem é dele, o Senhor nos inspira, né? O Senhor nos inspira. Já teve aula que eu cheguei para dar, dobrei meu joelho e disse: Jesus, me abençoa. Abençoa o teu povo, na realidade, é a oração que Salomão fez. Senhor, olha a quantidade desse povo, né? Povo numeroso. Eu não tenho capacidade de administrar esse povo. Me dê sabedoria, e o Senhor tornou Salomão um homem mais sábio. É a oração que eu sempre faço: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria para instruí-los. Ajude-me. E aí, quando termina a aula, que a gente termina e vem os feedbacks, o pessoal agradecendo que a aula foi uma bênção. E aí a gente dobra o joelho de novo e agradece, com a certeza de que não foi a minha sabedoria, de que foi o Senhor que nos orientou a dar o conselho na hora certa, a falar da forma correta e a abençoar a nossa juventude. Então, que Deus abençoe todos os professores, todos os alunos, toda a nossa juventude, que vocês sejam realmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus no domingo na escola dominical. E vamos lá para mais este trimestre aí, né, que vai ser abençoado. Vamos conhecer um pouco mais de alguns personagens da Bíblia e já fiquem de olho aí, ó, próximo episódio, Miriam, disponibilidade apesar da idade. Olha aí, que interessante. Vamos falar um pouquinho sobre Miriam. Maravilha. Deus abençoe, queridos. Fiquem com a paz do Senhor. Pai do Senhor.